Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. ¿Qué tal? Vamos estudar? Então, galera, eu pergunto para você, você sabe me dizer o que é família? Então, hoje temos um objeto de conhecimento que vai falar acerca de las relaciones familiares. Então, quédate conosco acá e vamos estudar. Então, galera, eu fiz uma pergunta para vocês. Você sabe me dizer o que é família? Um termo bastante difícil de conceituarmos hoje em dia, não? Mas você sabe me dizer por que é tão difícil conceituar a palavra família? Então vamos lá, slide na tela. Nuestro objeto de conhecimento, hablar de la familia, já. Antes de mais nada, galerinha, esse objeto de conhecimento ele é explanado também no 7º ano, tá, do ensino fundamental, mas mais nessa questão da parte do vocabulário. Trabalha-se essa parte das palavras em si, né? Como é que se compõe a família, pai, mãe, irmãos, e a tradução disso para a língua espanhola. Então, se estuda a árvore genealógica, geralmente, e se vai trabalhando ali as relações familiares. Porém, esse mesmo objeto que nós estamos trabalhando aqui no ensino médio, ele tenta alcançar um objetivo maior, que é além de o aluno ele entender a nomenclatura dos vocabulários, que também é importante na língua espanhola, mas que ele faça uma real concepção do termo família e como se constitui esse elemento que é de grande importância para a sociedade. Então vamos lá. Uma contextualização básica aí, galera, das famílias é que todos nós temos família. É porque o que acontece? Muitas das pessoas, elas acabam generalizando ou especificando o termo família em detrimento de aquela família tradicional, pai, mãe e filho, né? O que sabemos que hoje em dia caiu por terra essa questão. Porque as famílias elas têm diversas formas, elas têm diversas nomenclaturas, elas se compõem de diversas maneiras. Então, você reduzir a palavra família a pai, mãe e filho, você está sendo muito específico, muito tradicional, né? Então, por exemplo, a sociologia ela traz esses ramos da constituição familiar de uma forma mais ampla e trazendo questões também para nós refletirmos acerca. Então, é importante refletir. Você sabia que uma pessoa que vive sozinha, ela é considerada também uma família? Ah, professor, morar sozinho é família? Como família? Se família, a gente atribui logo aquela questão de pluralidade, várias pessoas. Uma pessoa só constitui uma família? Sim, galera, uma pessoa só também ela é considerada família. Claro que uma família monoparental, de um elemento só, mas estudaremos esses termos mais adiante. Vamos lá. O importante é que as famílias sempre têm histórias para compartilhar. Quando a gente fala família, a gente lembra logo das nossas tradições, das nossas origens, de onde viemos, nossos avós, os nossos pais, irmãos, né? Então a gente sempre acaba fazendo essas reflexões acerca dessas nomenclaturas, né? Dessas vivências que vivenciamos aí dentro do nosso dia a dia, o nosso passado e também o nosso futuro. Porque às vezes você estudante que está do outro lado, pensa também em constituir uma família mais à frente, quando você formasse, quando arrumar uma namorada, quando noivar, casar e etc., ter seus próprios filhos, então constituir aí novos núcleos familiares. Continuando, então um termo aí para conceituar a família, a gente coloca como instituição social, já, que tem como objetivo proteção e cuidado de los miembros. Então, observa aqui, galera, que nem se coloca o termo crianças, adolescentes, coloca membros. Por quê? Porque a família pode ou não ter crianças, né, em seu seio afetivo. Pode ser uma família composta somente com o casal, sem filhos, né, então, ou com o casal e os pais, ou seja, não necessariamente tem criança. Então, por isso que quando se pensa em família, e com as novas diversificações familiares, se pensa aí em conceitos que sejam mais genéricos para contemplar todos. Então, você dizer que a família é um grupo de pessoas, correto. Que visa o que ali? A proteção e o cuidado, correto também. Porque a família tem, até dentro da própria lei,
né, dentro do Código Civil, fala que a família tem esse dever, o dever do cuidado, o dever da proteção. Por isso que alguns princípios aí dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ele rege a composição familiar. E essa dignidade da pessoa humana, o cuidado, são princípios que a família tem que ter no seu seio. Ela deveria ter. É claro que sabemos que na prática nem sempre é assim, tá bom? Dando continuidade, aí temos esse termo, ó, unidade de convivência, qual todos transmitem valores. Valores aqui é aquela questão, as tradições, né? Nós chamamos de tradições, os ensinamentos que os nossos pais, os nossos avós vão passando de geração em geração e vão nos educando. É o educar, que é o dever da família, é um dos deveres da família, é o educar. Não é papel só aqui nós, né? Dos professores, não é somente da escola, mas principalmente a educação ela começa na família. Então, fala-se dos valores, dos ensinamentos, que é essa questão que a família transmite na primeira unidade de convivência da criança, que é essa instituição social. Dando continuidade, agora vamos lá, né, para o que nos interessa aqui, são os tipos de família e sua composição, tá? Então temos esses termos aí dentro da língua espanhola, dentro da língua portuguesa os termos também são semelhantes. Então começa com a família nuclear, que é aquela tradicional, tá bom? Que tem mamá, papá e hijos. Ou seja, uma família tradicional que tem uma pareja com seus hijos. Então a fotinha aí, ela mostra aí mais ou menos como se dá essa nomenclatura. Aí temos a família monoparental materna ou família monoparental paterna. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que é uma família composta solo por um de los miembros, ou seja, padre, ou seja, mamá, ou madre, como queira chamar. Então, aqui temos um exemplo já de la mamá com seu hijo, que também poderia ser papá com seu hijo, hija, ou seus hijos, mais de um hijo. Mas se diz família monoparental porque só tem um de los representantes do padre. É o que ocorre hoje em dia, já. Tendo em vista que muitas delas madres são madres solos, já que já se separaram de seu companheiro e que vivem solas, que criam seus filhos solas. Há muitos casos. Temos também a família extensa. A família extensa, como podemos perceber, há muitos membros. ¿Ya? Hay muchos miembros. Puede tener abuelos, abuelas, padres, hijos. O sea, hay personas por lo mismo no menos 3 generaciones. O sea, los tíos que viven en su casa, los abuelos que pueden vivir en su casa porque ya se queda enfermo, ya no tiene condiciones para vivir solo. ¿Ya? Entonces sus padres pueden cuidarse. Porque uno de los principios que nosotros hablamos anteriormente es el principio de autocuidado. El principio del amor, que cerca de la familia. Entonces, sus padres o usted mismo puede cuidarse uno de los otros. Entonces, se dice la familia extensa. E aí, galera, também aqui, ó, temos família homoparental ou homomaternal. E aí é uma composição familiar que existe há muito tempo, pero se legalizou há pouco tempo. Então, é uma construção familiar que a lei também agora protege, que a lei cuida, que é uma pessoa que vive uma pareja do mesmo sexo, já homem com homem ou mulher com mulher, já e adopta um filho e tem filhos adoptados, já. Ou também que pode cuidar-se. Então, também pode ter ou não filhos, pero são parejas de los mismos sexos. É decir, família homoparental ou homomaternal, como assim quer dizer. Como dizer, paterna ou materna, se são 2 homens, se são 2 mulheres. Família unipersonal, uma pessoa que vive solo, uma pessoa solteira, já, que vive solo na casa, no apartamento, na vivienda, que se salió de casa, podría ser una familia extensa, salió de la familia extensa y ahora vive solo, ¿ya? Se vive solo para poder estudiar o trabajar. Se quiere una familia unipersonal, una sola persona. Y ahí tenemos acá una constitución muy distinta, ya. Família nuclear poligenética simultânea.
que no aqueles que não convivem hijos distintos padres. Então, como é que é isso aqui, galerinha? É aquela família que, por exemplo, o cara era casado, tem um filho, uma filha, aí ele separa dessa mulher, né, e leva essa filha para morar com ele e depois casa com outra. Ou seja, ele tem uma nova família, um novo núcleo familiar, porém com filhos de relacionamentos anteriores. Então, por isso que se disse família nuclear poligenética simultânea, porque é filho dele, mas não é dela, aí a dela, ela pode também trazer um filho do casamento, que não é dele, mas ali todo mundo convive. E aí você cria até um novo vínculo, que é chamada paternidade ou maternidade socioafetiva, que é pela afetividade, tá bom? Inclusive esse modelo de relacionamento pai e filho socioafetivo é um modelo bastante atual, que também gera direitos como o próprio filho, ou como filho adotado, tá bom? Então, o filho socioafetivo, ele tem os mesmos direitos de um filho biológico ou um filho adotivo. Vale ressaltar isso. E aí, outras nomenclaturas, né? O vocabulário da língua espanhola é bem amplo. É aquela família tradicional, que elas também podem ser chamadas de biparentales. Aquela anterior aqui, ó, que nós chamamos, né, essa nuclear aqui, ó, pode ser chamada de biparental, tá bom? E essa outra, um núcleo aqui que eu quero destacar, famílias de acolhida. Famílias de acolhida, que é uma família de acolhimento, uma família acolhedora. Galera, esse termo família acolhedora, ele é um termo que na verdade, ele é um termo utilizado dentro da lei, tá bom? Ele é um termo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, é uma família temporária. Professor, existe uma família temporária? Como assim? Ela é família e depois não é mais? É mais ou menos isso, galera. Não é bem assim, nesses termos assim, digamos, de temporalidade, tá bom? Ah, que é e não é, torna-se não é, fica um pouco confuso. Mas o que acontece aqui? Existem crianças que elas passam por situações de violações de direito, por exemplo, um casal de toxônomos, né, de pessoas que vivem em situação de rua, elas têm um filho, e aí elas não têm condições de criar aquela criança, e essas crianças elas acabam indo parar em abrigos. E aí, quando elas vão parar em abrigos, né, aqui em Rio Branco, por exemplo, nós temos o Educandário Santa Margarida, que é o principal órgão acolhedor dessas crianças que estão em situação de vulnerabilidade e a justiça precisa fazer a intervenção e retirar da convivência da família. Quando não se encontra ali um parente próximo que queira cuidar dessas crianças, elas acabam indo parar no abrigo. E aí o abrigo nós já sabemos, tem uma estrutura ali que é bancada pelo Estado, que tem, claro, que suas problemáticas de estrutura. E o que acontece? O judiciário acaba incentivando aí essas crianças irem parar ou morar temporariamente em famílias acolhedoras. O que são essas famílias acolhedoras? São famílias que se cadastram aí nessa instituição, tá bom? Elas passam pela triagem, verifica-se as condições financeiras, condições psicológicas, verifica-se todos os atributos legais para que elas possam cuidar dessas crianças. Então elas ficam cadastradas em um banco estadual de famílias acolhedoras. Quando a justiça recebe essa situação de uma criança que ela está em estado de vulnerabilidade social, que ela precisa ser retirada da convivência dos pais reais ali, para poder proteger os seus direitos e resguardá-las, elas são encaminhadas para essas famílias. Então, essas famílias elas recebem temporariamente, por um prazo aí de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, podendo ali, né, ser renovado por mais 1 ano e meio mediante uma justificativa judicial, tá bom? E aí, elas ficam nessa família realmente sendo cuidadas como filho, recebendo a proteção da família ali temporária. E qual o objetivo disso, professor? O objetivo disso é que a criança ela possa ter uma convivência familiar, que ela possa, apesar de não estar na sua família real, a biológica, mas ela possa estar num vínculo afetivo de família, nessa coexistência, tá bom? Convivendo com outras crianças, no caso os irmãos, com pai e mãe, para ela não perder essa característica desse seio familiar. Isso ocorre temporariamente até a família real possa oferecer condições de receber essa criança de volta. Por exemplo, nesse caso que eu citei, dos 2 toxônomos, né, as 2 pessoas em situação de rua, se elas passarem por tratamento de reabilitação e voltar à convivência social, elas também podem receber seus filhos de volta, tá bom? Ou no caso de não ter mais jeito, encaminha-se as crianças para a adoção.
Então é isso que acontece. Então essa característica aí da família de acorrida. E aí, só para recordar, galerinha, as nomenclaturas do vocabulário da língua espanhola aí, das relações parentais, tá bom? Vocabuláriozinho básico, que se estuda também lá no 7º ano, mas não custa nada nós revisarmos aqui. Abuelo, para se referir abuelo ao homem, abuela a avó do sexo feminino, tá bom? E os dois juntos são abuelos. Los filhos de los abuelos são los hijos. Né? Então temos que são o que meu, né? Vamos imaginar aqui que eu sou aqui, ó. Que eu sou aqui, né? Vamos imaginar que eu sou esse elemento aqui. Aí eu vou ter o quê? Nessa linha genealógica aqui, vão ser meus avós, tá bom? Por quê? Porque meu papai e minha mamãe aí, no caso, né? Pode ser Maria e Manuel, tá? Eu tô considerando aqui, galera, que eu sou esse daqui, tá bom? Aqui, é claro que se eu fizer por aqui, ó, que é o que diz aqui a imagem, se eu for Ana, né, vou estar apresentando a família do ponto de vista dela. Por que eu fiz essa invenção? Para vocês verem que os elementos da família, eles são de acordo com a minha existência, né? Porque Ana diz aqui, por exemplo, que Manuel e Maria, que são meu papai, ou seja, são os meus pais, considerando que eu sou Luiz, na verdade eles são o quê de Ana? São irmãos. Por isso que ela coloca aqui, ó, meu irmão Manuel e minha cunhada, que casou com minha irmã, né, minha cunhada Maria. Porque a mulher do irmão dele é cunhada dela, tá? Mas se eu for Luiz aqui no caso, a Maria não é minha cunhada, ela é minha mamá e Manuel e meu papá. Então por isso que dentro dessa árvore genealógica, nós devemos considerar aqui aquele que está relacionado a nós outros mesmo. Então aí, outras nomenclaturas, né? Temos os irmãos, que são hermanos. Então se diz irmão maior para o irmão mais velho, irmão menor para o irmão mais novo, tá bom? Temos os tios, né? Tio, tia, bem semelhante aí à língua portuguesa, aqui exemplo ó, de tios, tá bom? Como já mencionei anteriormente, mulher do meu irmão, cunhada. Né? Ah, e essa minha cunhada, para os meus avós, são o quê? São noeira, né? Aqui no caso, noeira. Para minha abuela aqui, e se não fosse noeira, fosse o genro, né? Como eu diria yerno, né? Que é genro na língua espanhola. Tá bom? E as nomenclaturas, né? Hijo, nieto, no caso aqui. São essas ideias aqui do vocabulário. Aí temos uma árvore genealógica para mostrar que a família, galera, ela é algo que se expande muito. Por isso que a humanidade cresceu tanto. E se você for tentar fazer um estudo da sua árvore genealógica aí, vai ficar difícil fazer esse levantamento da 4ª e 5ª geração para frente, tá bom? Aí, ó, por exemplo, temos aí 4 gerações, você já vê o tamanho. Imagine 5, 6, você vai perdendo de vista, tá bom? Aí nós finalizamos a nossa parte do conteúdo aí, com né, o que foi trabalhado aqui, o conceito da família, a importância da família, formação da questão da criação, do educar, a árvore genealógica com essas nomenclaturas aí, os hermanos, padres, né, a parte do vocabulário, e os tipos de família que foram abordadas aqui na aula de hoje, tá bom? Os tipos de família. Agora vamos para a nossa atividade. Então temos aí a nossa primeira questão, galerinha, aí da película Coco na língua espanhola, Viva a Vida é uma Festa na língua portuguesa, e nós temos que identificar aqui a relação familiar entre os membros. Aí temos, por exemplo, Imelda. Quem é Imelda? Imelda é o que de Coco? Né? Coco é a personagem, né? É essa personagem aqui, ó. Né? Coco é essa personagem aqui, que é a avó do Miguel, tá? Mas Imelda dela é o que? É madre. Então, ser madre de Coco. Oscar e Felipe. Lo que são Oscar e Felipe? Essas duas caveiras aqui. Oscar e Felipe são hermanos. Hermanos. Julio. Aqui temos Julio. E vamos achar Vitória. Está aqui Vitória. Então, se Julio é o que de Vitória? Padre, não? Julio é padre. Ou papá, na América Latina aqui, né? Nós usamos mais o papá, tá bom? Rosa, Beni e Mani. Rosa, Beni e Mani, aqui estão. Aqui estão. Rosa, Mani e Beni. São de Miguel. Miguel está acá.
Então, só olhar aqui, né, galera? Ó, Miguel e Socorro são filhos de Henrique e Luísa. Aí, Carmen é irmã de Henrique, Berto é irmã também de Henrique. Então, eles são primos, né? São primos. Primas, como você também tem uma hija já, uma chica, de Miguel. Carmen. Quem é Carmen? Aqui está. Carmen é de Miguel. Ya vamos, es tía, porque es la hermana de su papá. Es tía. Y Elena, nosotros tenemos acá ya. Elena es abuela. Abuela porque es la mamá de Enrique, que es su papá. Entonces la abuela. Abuela de Miguel. Héctor es, ahora tenemos un alejo ya lejano de la distancia. El Héctor para Miguel es solo considerar papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Entonces Héctor es tatarabuelo. Tatarabuelo del Miguel. Franco, y ya de donde tenemos Franco acá. Franco también es abuelo de Coco, ya no es de Miguel, perdón, de Coco. Entonces de Coco es, aquí tenemos, si Elena es hija y él es casado con su hija, es su genro, se fosse na língua portuguesa, né? Em espanhol, yerno, su yerno, que é genro. Yerno de Coco. Luisa. Aquí tenemos Luisa aquí, que es de qué? De Carmen. Entonces de Carmen aquí está, es cuñada. ¿Por qué? Porque Carmen es hermana de su esposo, de su marido Enrique. Entonces cuñada. Cuñada acá. Vale. Y por último ahí, Miguel es de Berto. Lo que es de Berto. Y Berto aquí está ya. Entonces vamos a saber. Es sobrino. ¿Por qué? Porque Enrique, que es padre de Miguel, es su hermano, entonces es su sobrino. Sobrino. Listo, vale. Então, galera, terminamos a aula de hoje. É uma atividade aí bem interativa. Não esqueçam do conceito de família, valorize a sua família, ela é muito importante, tá bom? Ame a sua família e cuide dela. Hasta luego!